paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Salmo 106. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim como tais ações o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso foi-lhe imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram as suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados.
Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua herança, e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Nós vimos aqui que quando o povo saiu do deserto, ou seja, saiu do Egito, que eles foram atravessar o mar, a tradição judaica diz que Deus abriu 12 caminhos pelo mar e cada tribo passou por um deles. Nós também vimos que Deus falou para Moisés: esse é um povo de dura cerviz, eu vou exterminar esse povo e farei de ti uma grande nação. Deus falou: não, não é assim não. O que as outras nações vão dizer? Que o Senhor é o Deus que tira um povo de um lugar e não é capaz de levá-lo para outro? Não, não aceito. Se for assim, risca o meu nome do livro da vida. Deus falou: tá bom, Moisés, não farei nada disso, mas essa geração não entra na terra de Canaã. Eu já expliquei que entraram Josué, Caleb, as crianças que não tinham culpa de nada dos erros dos pais e alguns levitas. Tá? As pessoas falam: foi só Moisés e Caleb, foi só Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Não, não. Josué, Caleb, as crianças que não tiveram culpa de nada e mais algumas pessoas lá. Volta lá em tudo que eu falei que você vai ver. Então, o que o salmista está dizendo? Lembra-te de tudo que Deus fez para vocês e sigam os preceitos, os mandamentos, os conselhos de Deus, façam tudo o que Ele manda para que tudo te irá bem. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, desçam aos mares,
Os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis d'água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O que Deus fez para nós? Quantos livramentos Deus não nos deu? Livramentos que nós vimos, livramentos que nós não vimos. Coisas grandiosas Deus tem feito para nós. O que Deus fez de bom para você? O que você pediu para Deus que Deus concedeu? Vá até a igreja. Na oportunidade que te derem, fala: olha, o Senhor é bom, eu passava por isso, clamei ao Senhor e o Senhor me atendeu. Olha, estava enfermo, pedi a cura para Deus e o Senhor concedeu. Começa a imaginar, começa a lembrar da tua vida, até onde você pode, até hoje. Veja quantas coisas Deus fez. Deus te ajudou nos estudos, Deus te ajudou nos trabalhos, Deus te deu um bom emprego, Deus te deu um bom salário, Deus te deu promoção. Às vezes, o que já aconteceu comigo, eu tinha enviado um currículo, estava tudo certo para eu entrar naquela empresa, quando tiraram a placa, um monte de coisa, não me chamaram. Eu fiquei assim, arrasado. Falei, mas por quê, né? Passado 12 dias, me chamam. Olha, vem aqui que você vai começar a trabalhar. Foi um grande livramento que Deus me deu, né? Foi quando eu saí de uma empresa ruim e fui para uma empresa boa. E ali então Deus deu refrigério para minha alma de todas as aflições que eu passei na empresa anterior. Clamei a Deus: Senhor, me ajuda a sair daqui, me conceda um bom emprego. E Deus concedeu. Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote.
Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Foi o que eu já expliquei. Os nossos inimigos, a gente não tem que pedir mais a destruição deles. Nós estamos no tempo da graça. Jesus está em nosso coração. Senhor, olha por aqueles que estão me afrontando, que estão querendo a minha ruína, que estão querendo o meu mal. Senhor, visita cada um. Senhor, converte o coração deles. Se eles não quiserem a tua conversão, que o Senhor os afaste de mim, que o Senhor despedace, quebre, anule toda obra maligna que fazem contra mim. Então você tem que pedir o quê? Clamar a Deus e deixar Deus fazer a justiça dele. No momento de Deus, há um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Se Deus tardasse, haveria falha. As pessoas não sabem nada do que falam. Falam um monte de baboseira e não pensam no que está falando. Ah, Deus tarda, mas não falha. Se Deus tardasse, você não estaria numa situação boa. Você já nem existiria de uma certa forma. Então Deus chega no momento certo. E qual é o momento? É o momento de Deus. Deus não tem tempo. Ele tem um momento. É no momento dele que ele te abençoa. Por isso, a nossa oração deve ser constante para Deus. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usurário, do fruto do seu trabalho embrulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor, Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles
objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Viu? No começo aqui, o salmista, que nesse caso é Davi, ele pede o quê? Senhor, aniquila, extermina, mata, consome, derruba. Depois ele fala, não, Senhor, que a tua justiça seja feita do teu jeito, do teu modo, porque o Senhor sabe como estou aflito, como estou necessitado, e eu creio na tua providência a favor da minha alma. Entendeu? É um tempo em que não é o mesmo tempo de hoje. Nós estamos na graça de Jesus. Nesse tempo era a misericórdia de Deus. Se Deus tinha, tinha. Se Deus não tinha, fulminava e pronto. Então, era um povo acostumado a isso. O Senhor aniquila, mata, fulmina, extermina. Agora não. Senhor, visita os meus inimigos e conforme a tua vontade, olha, faz justiça para a minha alma e deixa Deus se encarregar. Não coloque as mãos. Por pior que a situação fique, não coloque as mãos, que Deus sabe o que faz. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Lembra? Numa conversa com os discípulos, Jesus disse, como que Davi, pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas aqui no caso ele fala, tu és sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, você vai ver lá atrás. Ele aparece para Abraão. Ninguém sabe quem é o pai dele, ninguém sabe quem são os antepassados de Melquisedeque, não se sabe de onde que ele veio e não se sabe para onde ele foi. Não tem nada de Melquisedeque. Então é assim Jesus. Sabemos que ele veio do reino celestial, mas não sabemos nada do passado dele, sabemos o que ele conta. Mas depois que ele foi embora, o que nós sabemos? Como é? Entendeu? Por que Deus fala que tu és sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque? Porque ele não tem um começo, ele não tem um fim. É essa a comparação que Deus faz do filho dele com Melquisedeque. Amém?